Olá, você é uma pessoa que está sempre agradando todo mundo, as pessoas à sua volta, né? E mesmo quando isso te desagrada, quando isso não te causa desconforto, quando te causa algum prejuízo, e você pensa que você é uma pessoa boa por causa disso, eu tenho uma notícia para te dar hoje. Né? Esse é um padrão de comportamento muito comum de pessoas que a gente chama de codependentes. O que é essa codependência? Codependência nada mais é justamente que um conjunto de maneiras de se comportar diante de uma situação de uma pessoa que ela é emocionalmente ligada a outras pessoas de uma maneira muito forte, muito rígida. Então, o codependente ele passa a ter essa dependência de outras pessoas, né? E está sempre se cercando e procurando situações para ajudar o outro. Então, é uma pessoa que está sempre em constante busca de se cercar mesmo de pessoas que precisam da sua ajuda para ela se sentir válida, útil e importante para o outro, tá? É importante, antes da gente dar continuidade sobre o tema, que nem toda forma de apoio, de compreensão e altruísmo são prejudiciais, tá? O que isso significa? Significa que é importante a gente ser bom, a gente ser altruísta, a gente criar empatia com outras pessoas. São características que precisam ser desenvolvidas por nós para vivermos em conjunto, né? Para alimentarmos as relações com as pessoas com quem nós amamos. Mas existe um ponto que isso acaba sendo preocupante, que é justamente o grau em que o codependente ele apresenta essas características. E como a gente identifica isso? Quando essa compreensão e esse altruísmo, eles são tantos pelo outro que a pessoa acaba se esquecendo nela mesma. Então isso acaba sendo muito prejudicial. Por quê? Porque a pessoa tem as suas carências, as suas necessidades, e essas necessidades e carências acabam não sendo supridas. E quando ela se coloca pensando apenas no outro, de uma certa forma ela espera com que esse outro retribua isso, né? E na verdade quem tem que cuidar das nossas necessidades somos nós mesmos, né? Entender as nossas carências, as nossas dificuldades e nos desenvolver em relação a isso. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Se esse comportamento na verdade não está nos causando sofrimento, angústia, né? Então alguém te pede dinheiro e você está naquele mês que você não consegue ajudar. Só que você ajuda porque você é codependente, né? Você tem esse forte vínculo e aí isso te causa sofrimento porque você não tem o suficiente para você, para as suas necessidades básicas, né? Então esse é um exemplo, quando a gente dá tanto para o outro que falta para nós, e isso acaba sendo um sofrimento. Mas para mim é importante que o outro esteja feliz. Pensamento, né? Apenas o outro esteja feliz, né? Eu vou ficar feliz apenas com a felicidade do outro, né? Isso é um pensamento muito comum e recorrente de um codependente. E a outra questão também que é problemática é quando essa ajuda, na verdade, ela não resolve o problema da outra pessoa e inclusive muitas vezes prejudica. Então, às vezes a gente tende a ajudar alguém, então uma pessoa que está desempregada por um momento, né? Porque não quer trabalhar, né? Vamos pensar assim, porque tá sempre dando desculpa e etc. E aí você tá lá dando dinheiro para essa pessoa todo mês. O que acontece? Ela não desenvolve essa característica, ela não amadurece, porque o codependente está lá suprindo as necessidades dessa pessoa, ela não tem porquê, né? Um pai que não deixa um filho ser punido pela escola por um mau comportamento, né? É um outro exemplo de uma ajuda que não ajuda, né? Então a gente impede que a pessoa sofra as consequências dos seus atos e com isso impede com que ela desenvolva um amadurecimento. Nos próximos vídeos eu vou conversar com você sobre as causas e sintomas e também é um testezinho rápido para a gente identificar quais são as características principais desse codependente e a gente poder se olhar e se analisar, tá bom? Então, te espero nos próximos vídeos, que esse tema ele é muito importante.